Você por acaso mora em condomínio ou já morou? Isso não é achismo, tá, gente? Eu pesquisei, eu fui em perfis de condôminos, em edifícios. Bom, enfim, eu fiz uma pesquisada na internet, tem muita coisa lá. Conversei com advogado de condomínio, conversei com a administração, com outros síndicos, com os zeladores. Mesmo que seja, sabe aquele condomínio de casas, tá? E o engraçado é que existem alguns personagens que fazem parte deste condomínio, tá? Todo condomínio tem pelo menos uma meia dúzia desses que eu vou citar. Então vamos lá. O condomínio padrão é o mais comum, tá? É aquela pessoa educada, cumprimenta todo mundo, participa de assembleias quando acha que tem algo, não é muito frequente em assembleias, mas quando acha algo que é errado, ou quando alguns condomínios que fazem a votação para determinar vagas de garagem. Então é aquele condomínio padrão, educado, que todo condomínio tem. Tem aquele muito barulhento. Qual que é esse? É aquele que liga som alto, é aquele que arrasta móveis em horários inadequados, é aquele que fala alto, que dá festa em casa. Então sempre tem aquele que é barulhento, tá? Tem o solteiro que gosta de balada, um pouco diferente do barulhento. Esse normalmente pode ser solteiro ou pode ser um casal ou duas pessoas morando, mas que normalmente saem à noite, chegam de madrugada, não se importam com os vizinhos, fazem barulho, arrastam móveis de madrugada. Ele é diferente do barulhento, porque o barulhento faz isso durante o dia ou tarde da noite. O baladeiro é aquele que faz sempre de madrugada, tá? Sobe as escadas falando alto, ou no elevador também, sai do elevador rindo, falando alto, também é um tipo comum nos condomínios, tá? Tem o vigia da garagem. Gente, isso daí é o mais comum, eu não sabia. Todo prédio tem sempre aquele que vai cuidar da garagem, tendo carro ou não. Ele incomoda. Quem que ele incomoda mais? O zelador, o síndico e os proprietários de carro, que deixa assim um pouco do carro virado, alguma coisinha, mas ele está sempre reclamando e falando sobre os carros na garagem. Tem o fofoqueiro. Bom, esse não só em prédio, né? Existe em muito lugar. Esse fofoqueiro, ele consegue implantar discórdia, tá? Ele é diferente do vigia, eu vou falar do vigia depois. O fofoqueiro, ele tá sempre, normalmente ele é simpático, te cumprimenta, fala bastante para conseguir pegar algo de você e sair falando, e sempre nega que não foi ele, tá? Ele sempre dá um jeito de fazer a fofoca de uma forma bem peculiar, bem particular, para que ninguém mais ouça e não o acuse. Mesmo que acusar, ele vai negar sempre, ele vai negar até o fim. Esse é um tipo bastante ruim para se conviver, tá? Tem o intolerante ou o criador de casos. Esse é um pesadelo para quem mora em condomínio. Diferente do fofoqueiro, que o fofoqueiro ele é mais ardiloso, ele é mais, né? Ele faz na surdina. Esse outro, ele vai fazer escândalos, ele vai arrumar briga, ele vai arrumar discórdia, ele grita, ele fala palavrões. Bom, enfim, é aquele que arruma tumulto dentro de um condomínio, que eu falei, seja prédio ou casa, tá? Que é o intolerante. É sempre para ele, é sempre o que é melhor para ele. Qualquer coisa errada, ele vai tentar pegar aquilo para arrumar uma discórdia, tá? Ele não vai simplesmente
chamar o síndico ou o zelador, é aquele que bate na porta do vizinho já gritando, gritando com as crianças, seja na área comum, seja no playground. Então ele vai estar sempre arrumando uma briga, tá? Ele reclama de um papel que veio voando na área comum. Ele reclama de uma vassoura que está fora do lugar, nem que o zelador estava varrendo, deixou ali para atender algum condômino. Então são muitas as reclamações, uma porta que bate depois das 10, né, depois do horário, ou um objeto que cai, ele sai para reclamar, para arrumar essas discórdias. Tem o inadimplente. Óbvio, todos os prédios têm o inadimplente. Gente, existem casos e casos, principalmente na pandemia, que aumentou muito a inadimplência em condomínios, mas tem aquelas pessoas que chegam para o síndico ou vão até a administração e tentam conversar. Olha, realmente eu estou passando por um problema financeiro e eu vou ficar sem pagar o aluguel, o condomínio, ou eu fiquei sem pagar um condomínio, mas eu quero fazer um acordo e dividir. Gente, isto é possível, tá? Os síndicos, os condomínios, eles fazem isso, eles entendem que você estava passando por uma dificuldade, mas você não está agindo de má fé. Só que tem aqueles que não pagam o condomínio, trocam de carro, vivem viajando, vivem pedindo pizza, iFood, enfim. E continuam a vida como se tivesse normal. Só que eles usam todos os benefícios que um prédio, às vezes o gás, a água, ela já está embutida no condomínio, e esse inadimplente é a gente que paga para eles. E eles estão usando esses benefícios. Isso pode mudar? Por isso que eu falo, eu vou chamar o Edson aqui para explicar isso, como que a gente pode agir. Vamos lá, o que mais? Os que se sentem donos, figurinha. Esses normalmente são aqueles moradores mais antigos que eles não aceitam mudança, se não vierem da cabeça deles, tá? Eles costumam usar a frase tipo assim, porque na época que eu vim para cá, e eles não aceitam as mudanças do que o síndico faz, as novas legislações, uma série de coisas. Alguns deles até tentam melhorar o convívio. Como? Eles veem alguma coisa errada, eles vão até o síndico ou até o zelador e falam de uma maneira amigável. Então eles tentam até deixar o local, né, o condomínio, com uma certa ordem. Mas se não vier da cabeça deles, eles dificilmente aceitam. Eles são irredutíveis quanto a isso, quanto às mudanças. O que só dá ideias. Outra figurinha. Nossa, adora dar ideias. Ideias assim maravilhosas. Só que eles não vão ver se é possível, se isso vai beneficiar todos, se vai beneficiar só eles. Eles têm as ideias. E tem aqueles, gente, que são persistentes de anos e anos, batendo naquela tecla, tipo, esse prédio tem 3 andares, vamos pôr um elevador. Gente, isso é assim, e eles passam muito tempo porque eles acreditam que isso vai beneficiar todos. Agora imagine um prédio de 3 andares que tem o andar térreo, não vai beneficiar quem mora no térreo. Então tudo tem que ser visto, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado para fazer essas ideias. É legal dar ideias? Maravilha, vamos pensar nelas, se isso realmente faz sentido, se pode ser feito. Algumas ideias têm que ser chamadas a uma assembleia para fazer essas mudanças, beleza? Tem aquele que é diferente desses, que é o ausente ou o condômino invisível. É aqueles que se mudam para o prédio, não vão nunca em assembleia, mal conversam com as pessoas, normalmente eles saem muito cedo para trabalhar, chegam tarde, quase ninguém vê.
Ah, beleza, esse daí é legal, esse daí não dá trabalho. Gente, a gente vive numa comunidade. A participação é, de todos, mas uma participação saudável, traz benefícios para o condomínio. Aqueles que não estão nem aí para nada, parece que eles moram numa casa isolada. Então, realmente, eles não agregam nada ao condomínio. Não dão trabalho, mas também não dão nada de bom para o condomínio. Tem o do contra. Acho que vocês já devem imaginar. É aqueles que tudo que é feito, ele é do contra. Ele não é diferente do outro que não aceita as mudanças, né? O dono do prédio. Não é que ele não aceita porque isso, aquilo. Não, eles querem ser do contra. Tudo que é feito, eles falam que não, que isso não é legal. O síndico, olha, eu como síndica, eu falo, para mim esse é um dos piores, porque tudo que você faz, 99% dos condôminos acham bacana, te apoiam, ou mesmo que falam, olha, então em vez de fazer isso, faz aquele, não, esse é do contra. Você fala uma coisa, não, eu acho que isso está errado. Tá, mas como é que poderia mudar? Não sei, mas isso está errado. Então é aquele, ele não dá ideias, mas ele quer ser do contra. E costumam, às vezes, arrumar umas briguinhas feias também, tá? O antissocial é parecido com esse do contra, tá? Ele não se importa como barulhento, ele faz barulho, né? Mas ele não cumprimenta porteiro, ele acha que o porteiro ou o zelador é empregado dele. Eles normalmente têm uma postura muito altiva, muito meio se achando dono do mundo, não do condomínio, mas eles não se socializam com as pessoas. Eles são o que eu chamaria dos condôminos antipáticos também, que é o antissocial, tá? Tem o vigia. Sabe aquele ou o cara ou a mulher que fica na câmera, diferente do fofoqueiro, né? Porque o fofoqueiro, mesmo que ele trabalhe fora, à noite ele vai arrumar alguma coisa para falar de alguém. O vigia é aquele que olha nas câmeras o tempo todo. Ele ouve um barulho, ele sai para ver o que foi, ele olha pela janela, ele está sempre vigiando o que está acontecendo. Normalmente ele não faz nada de mal, mas ele quer saber de tudo, diferente do fofoqueiro que leva e traz. O vigia, ele só fica olhando. E às vezes ele incomoda as pessoas, porque você entra, ele está olhando, né? Pode ser casal, não precisa ser necessariamente. Normalmente é mulher, tá, gente? Mas tem casais que aí fica um falando pro outro, que são terríveis. E o mais incomum é o colaborador, por incrível que pareça. Esse frequenta as reuniões, ele pensa na coletividade, ele ajuda quando ele é solicitado, muitos dão ideia e não ajuda nada. Ele dá boas ideias, ele lê os avisos, ele cumpre com as regras, tá? Então, esses foram alguns perfis que eu vi. Se você tem algum condômino no seu prédio que não foi listado, comenta aqui que eu vou dar uma pesquisada, porque ainda tem gente que senão a lista vai ficar muito intensa, muito extensa. Tem o rancoroso, tem o incomodado, tem o alienado, tem o aproveitador e aí a lista vai. Então, veja se faltou algum que não foi citado, mas Edson, olha, estou aqui fazendo esse vídeo pedindo para você, para a gente comentar como agir, se tem algum caso que dê um problema maior para a gente poder falar para o pessoal. Fica de olho no canal que vem mais vídeo. Até lá, pessoal.